Eita, que nós estamos aqui mais uma vez, eu, professor Arnaldo César, com você. Eu acho que você já aprendeu meu nome, porque toda vez que eu entro no vídeo, eu digo o meu nome, do cursodequimica.com. Por isso que eu coloquei logo aqui, ó, cursodequimica.com, professor eu, tá? Gente, ó, vão lá na comunidade do Facebook. Nesse momento que eu gravei esse vídeo, nós já tínhamos mais de 32 mil pessoas seguindo o nosso projeto, tá? E agora nós começamos o nosso canal. Eu preciso de todo mundo clicando em gostei, inscrevendo para a gente botar todo mundo para aprender química nesse Brasilzão e os países de língua portuguesa, tá bom? Nós vamos falar agora do diagrama de fases e do ponto triplo. Serve para água e para outras substâncias também, tá bom? E aí o que é que acontece? Vem para cá. Eu tenho essa parte do gráfico onde eu tenho a pressão, por exemplo, em ATM, e eu tenho esse eixo X, onde eu tenho a temperatura em graus Celsius. Gente, não vamos viajar muito na maionese não, tá? Pega aqui, eu vou dar um macete massa show, certo? Sempre, se eu até tirar isso aqui, ó, lá nas estruturas, nos gráficos, eles fazem uma organização, né? Botam um ponto central e botam 3 linhas, certo? A partir desse ponto central. E aí o que é que você vai fazer? Geralmente as figuras sempre ficam dessa maneira, tá? Não desse jeitinho sempre, mas vamos imaginar que ficou assim e ficou desse jeito. Sempre nós vamos ter 3 divisões, tá? De área. E aí, independente de como o desenhozinho tiver, você só vai assim, ó. Não é a sequência das mudanças de fase, né? Sólido, líquido e gasoso. Aí fica sólido, aí depois você bota líquido, e depois você bota gasoso. Se fosse esse daqui, você ia começar, ó, sólido, líquido e gasoso. Pronto, não tem agonia. Pegou o gráfico, vê esse gráfico aqui, o pontinho central, e 3 linhas saindo dele. Você bota sólido quem tiver mais para cá, líquido quem tiver entre esse traço e esse outro, e gasoso quem tiver aqui mais embaixo. E aí o que é que vai acontecer na prova? Ele vai falar: estamos à temperatura tal e estamos à pressão tal. Aí você vai no gráfico. Vamos imaginar que depois você vai no plano cartesiano, a junção dos pontos fica aqui. Aí ele pergunta, qual é o estado físico que essa substância se encontra? Aí você vai olhar. Se tiver na região do S, se cair o pontinho nessa região, ele vai estar no estado sólido. Se cair nessa região, por exemplo, ó, vou pegar aqui e botar outra aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, tivesse dado uma temperatura tal e uma pressão tal que caísse aqui, aí você ia dizer que a substância ela estaria no estado que? Líquido. Não tem agonia, é olhar a pressão e a temperatura que o cara lhe passou na prova, juntar os pontinhos e ver qual região cada pontinho está. Professor, eu diga, o cara foi tão escroto que ele botou em cima da linha. O que é que ele quis dizer? Se cair em cima da linha, ó. Os 2 pontos de temperatura e pressão caíram em cima da linha. O que é que isso significa? Que o sólido, pessoal, está passando para o estado líquido. Se ficar em cima dessa linha aqui, ó. Se ficar em cima dessa linha aqui, por exemplo, se tivesse isso aqui, ó. Meu amigo, é bolinha pra caramba. Se cair isso aqui, ó. Aí já iria dizer que o líquido está passando para o estado o quê? Gasoso. Agora, não tem a bolinha que saem as linhas todas? Se ele perguntar para você, essa bolinha aqui, o que é que é? Essa bolinha aqui, o que é que é? Certo? Isso é chamado, gente, de ponto triplo. Ponto triplo. O que é que significa isso? É um único momento em temperatura e pressão, em outras palavras, um único valor de temperatura e pressão que uma mesma substância, ela pode coexistir nos 3 estados. Mais uma vez, o ponto triplo é a temperatura na qual o material ele pode coexistir nos 3 estados ao mesmo tempo. Imagina, né? No caso da água,
aqui, vamos imaginar que este fosse o gráfico do diagrama de fases e ele perguntasse qual é a temperatura, ele lhe desse uma temperatura tal e uma pressão tal que caísse justamente nesse pontinho. Vamos imaginar aqui que fosse daqui, deixa eu botar aqui, essa temperatura e essa pressão. Quando você faz temperatura e pressão e cai justamente na bolinha do meio, essa aqui é o chamado ponto triplo. É a única temperatura e a única pressão onde a substância ela coexiste nos 3 estados, tá bom? Gente, não tem agonia em interpretar esse gráfico. Fez os pontinhos, caiu aqui é sólido, caiu aqui é líquido, caiu aqui é gasoso. Se cair entre as 2 linhas em cima, no caso aqui, nesse caso, vai estar a substância passando de sólido para líquido. Se cair aqui líquido para gasoso, se cair aqui gasoso para sólido, sólido para gasoso, aqui ó, certo? Aqui são as mudanças de fases, sólido líquido, líquido gasoso, gasoso sólido e assim vai. E aí o que é que acontece? Aqui no meio, tá? A bolinha é o único ponto que você vai ter os 3 estados ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, espero que você tenha observado. Pontinho aqui, sólido para líquido. Pontinho aqui, líquido para gasoso. Pontinho aqui, gasoso para sólido. Professor, pode vir de sólido para gasoso e retornando? Não pode. Você só tem que ver na questão se a tendência da temperatura é aumentar, se a temperatura é diminuir, se a pressão aumentar ou diminuir. Ver que caminho ele está ascendendo. Por exemplo, ele está indo para cima ou se ele está vindo para baixo, tá bom? Mas nós vamos ter questões disso ao final. Eu disse até nos vídeos anteriores aí, que ao final de, por exemplo, esse é o capítulo de matérias e transformações. Nós estamos trabalhando em cima dele. Ao final, eu vou resolver questões, pessoal, envolvendo todos esses assuntos. Mais dúvidas, porventura, que vocês tenham quando estiverem analisando as aulas, é só postar na parte dos comentários que nós iremos respondendo para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado por estarem aí. Se isso mudou sua vida para melhor, clique no gostei. Se não mudou, clique também. Inscreva-se no canal para a gente crescer esse projeto, tá bom? Um abraço, fique com Deus e vai dar tudo certo. Agora para saber só precisa o quê? Estudar. Química é fácil demais. Valeu, boi! Tchau!